Eu ia fazer uma outra pergunta. Você falou do custo que isso traz para os Estados Unidos, né? Coisa de $1 bilhão por dia. Mas isso também não é custoso também, mesmo que em menor medida, para o próprio Irã? E será que não teria ali o esgotamento primeiro? Eu ouvi falar, e você pode me confirmar, mas durante ali a guerra dos 12 dias, houve uma diminuição na intensidade, e muita gente falou naquela época de esgotamento de arsenal. Tanto ali do esgotamento da capacidade dos antimísseis do Iron Dome lá de Israel, mas que a própria capacidade de mísseis do Irã estaria se esgotando. E isso foi agravado, também teve um pedido de ajuda à Rússia, né, que foi negado pela Rússia ali, não por inimizade, mas porque a Rússia está lidando com seus próprios problemas ali com a Ucrânia. Então, poxa, está pedindo ajuda da Rússia, está precisando de recursos. Nessa guerra ali, o Irã não teria menos recursos para se manter ativo em relação a um poderio americano? Com certeza, né? Tanto que o próprio Dan Kane, que é esse comandante das Forças Armadas Americanas, chefe do Estado-Maior, ele fez uma comparação da quantidade de drones e mísseis que o Irã disparou no primeiro dia de conflito até atualmente. A gente fala de uma queda de 86%. Não só porque vai tendo esgotamento, mas porque Israel e Estados Unidos também atacam o programa de mísseis iranianos. Perfeito. Então, já está esgotando porque está utilizando muito. E ainda ataca o inventário, os silos, onde você tem armazenagem de munições. Isso vai prejudicando. Mas, mesmo assim, que você consiga derrotar o sistema de mísseis de longo alcance, isso vai reduzir, claro, os ataques contra os parceiros regionais, que é diferente de você conseguir trocar um governo internamente, né? Sim. Então, realmente acho que isso pode enfraquecer muito o Irã como um ator geopolítico regional. Mas para trocar o governo, acho que é difícil. Talvez aí a gente tenha também um equilíbrio de danos. O que eu quero dizer com isso? Se por um lado o Irã ele talvez tenha menos capacidade de lidar com esse enxugamento do arsenal dele bélico, por outro, o custo econômico ele é muito mais sentido talvez nos Estados Unidos para efeito global. Porque vamos voltar aqui num trechinho do começo da nossa entrevista. Inflação do Irã em 2025, professor Ricardo. 50% em algumas coisas essenciais que impactam principalmente a população mais pobre, como medicamento e alimento, chegou a 70%. Você não sabia disso até este episódio. Você não sabia disso. Eu não sabia disso. Você não sabia disso até esse episódio. Eu também não sabia. O Arraes não sabia, certo? Agora, se esta guerra se prolonga, o barril do petróleo vai para 100, a inflação dos Estados Unidos anda, o juro dos Estados Unidos para de cair, isso é notícia mundial. É dominó no mundo inteiro, nas economias do mundo inteiro, né? De maneira ruim. Sim. De maneira ruim. Então, a capacidade dos Estados Unidos também lidar com estes malefícios, né, econômicos da guerra sejam mais curtas que a do Irã, porque a do Irã, o Irã já tem os 50 de inflação, segue o baile, entendeu? Segue o jogo. Estamos acostumados já, né? Segue o jogo. E ninguém estava ligando para isso, então segue o jogo, né? Acho que tem um pouco desse equilíbrio de forças. Agora eu quero levar para um ponto específico da geografia, né? Então, professor de geografia, vamos levar para um ponto específico da geografia, que é outro item que aparece nessa discussão. E o intuito que nós tivemos aqui, quando pensamos nesse episódio, em trazer o professor Ricardo, é que, gente, assim, este é um evento que está acontecendo, né? As pedrinhas estão sendo jogadas no tabuleiro neste exato momento que a gente está conversando. Estão acontecendo coisas que vão impactar toda essa conversa que a gente não sabe porque a gente está aqui trancado gravando, mas estão acontecendo. Então, por isso que é importante trazer alguém especialista. E aí eu quero que você explique, né, o que é o tal do Estreito de Hormuz e a importância dele, não só para o Irã, mas para o mundo. Quando a gente pega o petróleo mundial, mais ou menos 60% das reservas está numa única região do planeta. E não é o Oriente Médio como um todo. Porque se você pega, por exemplo, a Turquia, não tem grandes reservas de petróleo, o Líbano não tem grandes reservas de petróleo. Fica principalmente numa região chamada de Golfo Pérsico. Aí pegando países como o Kuwait, como o Bahrein, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iraque, Irã e tal. Só que quando você analisa a própria geografia desse Golfo Pérsico, ele é como se fosse uma espécie de mar fechado. Ele só tem uma saída, que é justamente uma passagenzinha bem pequena, chamada de Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, ele fica ali na fronteira entre Irã e os Emirados Árabes Unidos, mas ele é principalmente influenciado pelo Irã.